Aí está, queridos irmãos, essa mensagem muito especial. Mensagem essa que nos mostra a arma poderosa que Deus nos concedeu, que é a oração. Mas os irmãos puderam notar aonde a palavra registrada na Sagrada Escritura nos fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Queridos irmãos, para ser ouvido por Deus, para ser atendido por Deus, precisamos ser justos. E o que é realmente ser justo? O que é ter uma vida justa? É praticar, é obedecer e é viver o que a Igreja Apostólica nos ensina. Quando nós falamos o que a Igreja Apostólica nos ensina, estou me referindo à doutrina de Jesus, aos ensinos da Santa Avó Rosa, aos ensinos do Santo Irmão Aldo, porque foram estes santos que nos deram esta oportunidade de conhecermos os mistérios do reino do céu. Foram estes santos de Deus que restaurou esta obra de Deus e que pôde deixar para nós essa doutrina perfeita, este ensinamento, regras de condutas, regras que realmente ajudam a cada um a ter uma vida que agrada a Deus nosso Pai. Por isso, queridos irmãos, que há entre nós, entre a família apostólica, porque se nós voltarmos e olharmos para o mundo, nós iremos ver que muitos não sabem o que é orar, que esta humanidade, muitos não sabem o que é buscar a Deus, o que é viver para Deus. Mas nós, a família apostólica, infelizmente, muitos também não sabem o valor, a importância que tem a oração. E nós vemos isso, queridos irmãos, a cada dia, no meio da família apostólica, que muitos apostólicos não fazem o uso desta arma poderosa. Quer um exemplo? Qual é, queridos irmãos, o primeiro passo do apostólico quando ele chega na casa de Deus, na igreja apostólica? É orar, é se colocar em reverência. Mas nós vemos que muitos não fazem isso. Nós vemos que muitos não vivem, não praticam aquilo que Jesus determinou. Não tem uma conduta justa. São desobedientes, vivem no pecado, vivem transgredindo a lei de Deus, vivem aí cometendo tantos pecados, tantas coisas terríveis, que não agrada a Deus o nosso Pai. Desobedece a disciplina da igreja, não tem uma conduta conforme é ensinado. Mas aí falam: pastor, eu oro, eu peço, sempre eu estou em oração com Deus, mas minha vida é totalmente uma bagunça. E eu falo: se você não mudar a sua conduta, se você não deixar do erro, se você não deixar da desobediência, a sua vida vai continuar esta bagunça. Por quê, queridos irmãos? Porque a palavra de Jesus, ele nos fala que quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas orações, Deus, o nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece a necessidade de cada um, e Ele dá a sua bênção, mas conforme o mérito de cada um. Por isso, queridos irmãos, precisamos viver, ter uma vida, como o Santo Irmão Aldo nos ensinou, uma vida em obediência, em santidade, em consagração. Estarmos em ligação constante com Deus, para que possamos desviar de toda maldade, de toda corrupção, desviar de tudo aquilo que contamina a nossa alma. Porque, queridos irmãos, o hino do coral nos fala
que nós temos que tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas do poder do mal. Porque quando nós caímos na cilada do poder do mal, muitos não conseguem sair. E como nós podemos evitar de ser contaminado, de ser levado pelo poder das trevas? É estando em ligação. Quando um apostólico vai cometer algo na sua vida, um pecado, uma desobediência, se ele colocar a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo no seu pensamento, eu tenho a certeza que isso não vai vir a cometer. Porque um apostólico fiel, consagrado, quando erra, sente sim uma dor, um peso, porque sabe que aquilo não está agradando a Santa Avó, não está agradando o Santo Irmão Aldo. E com esta fé, com esta confiança, deixa do erro e do pecado. Mas quando, queridos irmãos, é dominado pelo poder do mal, quando não aceita, quando não quer viver, quando não quer aceitar os ensinos, as regras, essa pessoa não sente nada. Essa pessoa não tem vergonha. Essa pessoa não sente no seu coração um peso, porque ela está realmente dominada. Mas aí, queridos irmãos, a palavra nos fala, registrado na Sagrada Escritura, lá em Provérbios, aonde ensina aquele que afasta o ouvido, para não ouvir a instrução, até a sua oração é objeto de horror para Deus. E muitos estão nessa condição. Muitos não querem aceitar a instrução, mas querem orar, querem pedir, mas não vai ser atendido, meu irmão. Não vai. E não adianta o apostólico pensar, Deus tem misericórdia, Deus quer salvar. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo tem misericórdia, sim, eles têm misericórdia. Mas misericórdia é para aqueles que não conhecem, para aqueles que não tomou conhecimento da verdade. Agora nós, a família apostólica, conhecemos muito bem o que é certo e o que é errado. E aí, queridos irmãos, vem as consequências. Quando se pratica o erro, não tem felicidade. Pode existir felicidade, sim, pode existir, mas é uma felicidade passageira. Não é a felicidade, não é a paz, não é o amor que Jesus trouxe para nós. Porque Jesus, Ele nos fala, deixo-vos a minha paz vos dou, mas essa paz não é como o mundo oferece. Por isso, queridos irmãos, se não viver, se não cumprir, se não ter uma vida justa, uma vida consagrada, sempre irá sofrer nesta terra. Porque, queridos irmãos, o amado apóstolo São Pedro, ele nos fala, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o poder do mal, anda ao redor de vós como um leão, que runge em busca de algo, de quem possa devorar. O poder do mal está aí, prezados irmãos. Aqui dentro da casa de Deus, dentro da igreja apostólica, aqui ele não entra, aqui ele não pode fazer nada, porque nós temos santos e anjos que nos protege, que nos livra. Mas a cada dia no nosso viver, ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. E se nós olharmos hoje o que vem acontecendo, tanta maldade, tanta destruição, tantas coisas terríveis que vem assolando esta humanidade. E o que nós precisamos fazer, queridos irmãos? É estar, como nos fala a mensagem, vivendo aquilo que Jesus ensinou para nós, cumprindo com os seus ensinamentos. Porque Ele nos fala, como diz Jesus aos seus discípulos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus chama, Jesus quer aliviar aqueles que estão cansados das lutas, dos dilemas da vida, das dificuldades,
cansado de tanto sofrer. Jesus, Ele quer aliviar. Jesus, Ele quer aliviar aqueles que estão oprimidos, que não conseguem, muitas das vezes, se levantar, porque está dominado. Jesus quer aliviar. Jesus quer ajudar. Mas Ele fala para nós: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Jesus quer ajudar a cada um, mas Ele pede: aprendei de mim, seguir o meu exemplo, seguir realmente a minha mensagem, a minha palavra. E aí, queridos irmãos, quando nós voltamos um pouco e que nós olhamos o ministério de Jesus, um ministério curto, mas aonde Ele realizou grandes obras, o que Jesus mais ensinou no seu ministério? Jesus ensinou amor, perdão. Jesus ensinou que precisa ter humildade. Jesus ensinou que precisa ter simplicidade. Jesus ensinou que não é através de orgulho, de vaidade, que você vai alcançar algo na sua vida. Jesus ensinou. E quando Ele fala: aprendei de mim, Ele quer que nós sigamos. Ele quer que nós fazemos aquilo que Ele deixou para nós. Aí eu pergunto para os irmãos: como pode uma pessoa que está aí com o seu coração cheio de ódio, de raiva, sentimentos maus, um coração transbordando de tantas coisas ruins que não pertencem a Deus, como pode essa pessoa orar e ser atendida por Deus? Não será, queridos irmãos. Será que naquele momento, quando ali o profeta Daniel foi jogado naquelas covas, aonde estavam aqueles leões, será que ele estivesse com um sentimento mau? Será que ele estivesse dominado pelo poder do mal? Será que Deus, o nosso Pai, iria enviar do alto céu um anjo para fechar a boca daqueles animais? Não ia. Mas por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa da sua dedicação a Deus, da sua obediência a Deus, Deus o Pai então pôde enviar aquele anjo e ajudou. Queridos irmãos, isso mostra para nós que aquilo que nós estamos passando na nossa vida, nós podemos alcançar a solução, desde que mudamos a nossa vida, desde que deixamos de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa ligação. Aí, queridos irmãos, São Tiago nos fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos de boa vontade. Lembramos o que a Santa Vó sempre ensinou à nossa igreja: quando forem orar, peçam sabedoria a Deus, porque o restante será conforme a vontade de Deus, o nosso Pai. E muitos apostólicos não pedem. Muitos apostólicos, quando têm a oportunidade de orar, só pedem questões materiais. Estão preocupados em ter vidas melhores materialmente. Mas, queridos irmãos, lembra-se do que Jesus ensinou: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação, perder a oportunidade de ganhar a vida eterna? O que adianta, meu irmão? Nós temos que pedir sabedoria, temos que pedir a Deus que nos ajude, para que essa felicidade, para que esta paz esteja sempre entre nós. Nós temos que cumprir, queridos irmãos, aquilo que Jesus ensinou. Quando Ele disse aos discípulos como deveria orar, e ali Ele fala a oração do Pai Nosso, mas Ele mostra naquela oração que é necessário os homens perdoar as ofensas que têm recebido ou que têm feito algo de errado. Precisa se perdoar, para que Deus o Pai possa também te perdoar. E, queridos irmãos, olhem para a sua vida. Cada um de nós temos a capacidade
de olhar para nós mesmos e ver se estamos realmente cumprindo. Porque, queridos irmãos, se ficar vivendo nestes caminhos errados, você pode orar, meu irmão. Você pode fazer tudo, pode chorar, pode gritar, que Deus não vai te ouvir se você não mudar sua conduta. Seja na obediência, seja na sua conduta, seja também no seu falar, no seu proceder. No geral, o Filho de Deus precisa ter humildade. O Filho de Deus precisa ter simplicidade. O Filho de Deus não pode viver aí dominado por orgulho, não, meu irmão. Ostentação não faz parte do Filho de Deus. Eu preciso ser uma pessoa humilde. Eu preciso orar, eu preciso pedir para também aqueles que estão sofrendo. Queridos irmãos, Deus o Pai podia aliviar muito sofrimento que assola esta humanidade, se o povo apostólico se colocasse em oração e pedisse por essa humanidade. Porque muitos não pedem. Muitos, quando oram, pensam apenas em si. Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E não pensa no seu irmão. Não pensa na igreja. Não pensa naqueles que estão acamados ou sofrendo, não. Pensa apenas no eu. E isso não é, prezados irmãos, exemplo de filho de Deus. A nossa mãe, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, são mães poderosas que estão ao nosso lado, nos abençoando, nos ajudando. Mas elas precisam também encontrar os teus filhos em ordem. E aí, queridos irmãos, palavras do Santo Irmão Aldo. Profeta este que muito lutou quando estava entre nós fisicamente, aonde ele fala para nós: portanto, a santidade é necessária. Olhem, queridos irmãos, a palavra do profeta, portanto, a santidade é necessária. Ele não fala que apenas com um pouco, ele não fala que em alguns instantes, não. É necessário para o ser humano manter-se ligado a Deus nosso Pai. Então, meu irmão, se você não obedecer, se você não mudar, se você não buscar realmente a Deus e cumprir com as palavras deste profeta, e não ter essa santidade, você não pode ter ligação com Deus, o nosso Pai. Notem, queridos irmãos, Deus ele só pode habitar aonde é santo. Por isso que o amado apóstolo São Paulo ensinou muito sobre santidade. E ele mostra para nós que precisamos viver em santidade. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. Mas ele só pode habitar aonde é santo. Então, meu irmão, se não tiver essa santidade, essa obediência, essa consagração, essa santificação, a sua oração nunca será ouvida. Precisamos ter fé, precisamos confiar, precisamos ter esperança, precisamos a cada dia fazer de tudo para ser uma pessoa santificada nesta terra, porque só assim seremos livres de todo o mal. E aí a palavra nos fala: a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, a nossa luta é contra o espírito das trevas. A nossa luta é contra o poder do mal. E ele está aí, queridos irmãos, assolando, buscando de várias maneiras para destruir a obra de Deus, o nosso Pai. E se nós não orarmos, se nós não estivermos em união, se nós não estivermos em consagração, será difícil a vitória desta igreja apostólica. Por isso, temos que buscar em oração, pedir a Deus a tua bênção, o teu amparo, para que possa abençoar toda a nossa família apostólica.
Temos que pedir em oração para que Deus, o Pai, possa aliviar o sofrimento desta humanidade, porque nós temos uma missão: anunciar a sua palavra, os seus ensinamentos. Por isso, queridos irmãos, nesta oportunidade, nesta reunião de oração, neste momento tão especial, vamos pedir a Deus misericórdia por aqueles que sofrem, pedir a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, que possa aliviar o sofrimento, se for da vontade do Pai, desta humanidade, para que a sua palavra, os seus ensinos, possa chegar a muitos corações, para que a Igreja Apostólica possa cumprir a sua missão nesta terra. Vamos pedir a Deus para que conserve esta união da família apostólica, porque nós somos uma família só. Como eu disse, nós temos um único propósito. O nosso propósito é um dia chegar no reino dos céus. É esse o desejo que nós temos que ter em nosso coração e lutar para que isso se torne uma realidade. Mas precisamos também ter esse desejo pelo nosso irmão. Pedir a Deus que ajude. Façam, queridos irmãos, as suas orações. Deixe um pouco a sua vida material de lado. Não se preocupa com a sua situação financeira, a sua situação material. Deus vai dar conforme o mérito de cada um. Sempre foi assim, sempre será. Se fizer por onde merecer, você terá uma vida de bem-aventurança. Agora peçam a Deus sabedoria. Peçam a Deus que ajude a ser mais humilde. Peça a Deus que ajude para que você possa ser uma pessoa melhor. Peça à Santa Avó, peça ao Santo Irmão Aldo, peça à nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe o seu viver e que você possa produzir frutos para o reino do céu. Lembra-se do que Jesus ensinou. Não é no muito repetir que Deus vai lhe atender, porque quem o faz dessa maneira são os pagãos e pecadores, que eles pensam que no muito repetir, Deus vai lhe ajudar. Mas Deus sabe o que cada um precisa antes mesmo de pedir. E aí a mensagem finaliza. Lembra-se deste hino apostólico: a oração de um justo sempre será ouvida nos céus. Seguemos então, queridos irmãos, busquemos a cada dia ser justo conforme é a vontade de Deus, o nosso Pai. Que essas palavras permaneçam no coração de cada um dos irmãos. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, que a nossa Mãe Maria Santíssima, que Jesus e Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo possa atender a sua oração neste momento. Peço então, por gentileza, a todos os irmãos que estão assentados, os que puderem, que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino de nosso inário, de número 178, Súplica e Louvor. Sobrino
Cada um dos irmãos pode fazer as suas orações com muita fé, com muita confiança. Vamos falar com Deus, o nosso Pai, com todo o reino do céu. Podem orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Amém. Em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos. Que as bênçãos de Deus estejam sempre na vida de todos. Em sentido de oração, eu passo a orar para finalizar esta reunião. Santa e querida Avó Rosa, Espírito Consolador, graças te damos, ó Santa Avó. Graças te damos também, Santo e querido Irmão Aldo, por esta oportunidade de participar de mais uma reunião esta muito especial, reunião de oração, aonde os teus filhos tiveram a oportunidade de elevar os seus pensamentos e colocar nas mãos de Deus os seus pedidos. Tenho a certeza, ó Santa Avó Rosa, que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, conhece e sabe o íntimo do coração de cada um desses teus filhos. A Senhora sabe a situação de cada um, o que eles estão passando, as lutas que estão enfrentando. Peço à Senhora, ajude a cada um desses teus filhos, que a Senhora possa abençoar também o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar exista a verdadeira paz, a união perfeita, o amor sincero, e que a Senhora, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, esteja sempre presente. Peço também ao Divino Mestre Jesus, a tua bênção, o teu amparo, a tua proteção, por aquele que nos acompanha através da internet, que neste momento se encontra em sentido de oração, de reverência, que o Senhor possa também derramar a tua bênção, que o Senhor possa ajudar a cada um, para que eles possam a cada dia ser mais fortalecidos em sua fé, e que eles possam também, quem sabe, um dia estar presente dentro de uma de nossas congregações, participando das nossas reuniões. Peço também, ó Deus o Pai, a tua bênção, a bênção do Espírito Santo, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. O Senhor sabe, ó Pai, a situação de cada um desses teus filhos. Aqui muitos colocaram o seu nome, estão pedindo na questão material, que o Senhor possa abrir uma porta de oportunidade. Aqueles que estão pedindo por saúde, muitos aqui mandaram colocar os seus nomes, estão acamados em leitos, hospitais, passando por tanta luta, tanto sofrimento. Eu peço ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ajude esses teus filhos, aqueles que estão pedindo por saúde, se for da sua santa vontade, que o Senhor realize um milagre, mas também se for da sua santa vontade, de levar para o seu reino aqueles que estão acamados, seja feita a tua vontade. Por isso eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos. Tenho a certeza, a confiança e a fé que o Senhor já está fazendo de melhor para aqueles que realmente
merece a tua bênção e o teu amparo. Peço também, Santa Avó Rosa, que a Senhora envie do alto céu santos e anjos, que possa abençoar toda a família apostólica, para que unidos como família, possamos espalhar os ensinamentos de Deus, possamos cumprir esta missão de anunciar o Evangelho de Jesus. Peço à Senhora, Santa Avó, abençoe toda a nossa família, a direção de nossa igreja, o ministério da nossa igreja, toda a Irmandade Apostólica, porque nós queremos, ó Santa Avó, que o teu santo nome, que o nome do nosso santo e querido irmão Aldo seja anunciado entre esta humanidade e que a Senhora possa realizar milagres, curas, como é a tua santa vontade. Peço, Santo irmão Aldo, conduza esses teus filhos aos seus lares, para que eles possam ter paz, para que eles possam ter uma noite de descanso abençoada pelo Senhor, e que na próxima oportunidade eles possam aqui estar para louvar e glorificar a todo o reino do céu. Queridos irmãos, recebam a bênção de Deus o Pai, a bênção de Jesus, que a Santa Avó Rosa, o Santo irmão Aldo, esteja ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.